Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. E sim, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Se por acaso o Thiago, do Ora Thiago, se por alguma razão este vídeo chegar até você, eu juro pra você que eu só estou fazendo esse vídeo reagindo a você porque eu gostei muito do seu vídeo, gostei do que você falou, como você falou, e eu não sou capaz de falar assim. Eu não tenho este dom ou este estudo que você teve para poder falar isso, explicar as coisas deste jeito. Eu não tenho isso, ao menos não ainda. Mas é algo que eu quero falar sobre, quero falar mais sobre isso, então eu decidi usar o seu vídeo, seu trabalho, que sim, isso é errado, mas eu quis usá-lo para poder começar o tema, começar o debate. Então, se não for do seu agrado, eu tiro o vídeo, ou eu corto ele ou qualquer coisa. Só me avisem, não me dê um strike, por favor, tá? E eu sou muito seu fã. Eu sou muito fã dos seus vídeos, do seu trabalho. É um trabalho estupendo. E eu também espero que o meu público assista mais você também. Enfim, isso foi uma mensagem para o Ora Thiago, mas eu tinha que fazer, tá bom, gente? Foi meio longa, mas eu tinha que fazer este aviso. Inscrevam-se, compartilhem, comentem. Inscrevam-se no canal do Ora Thiago. Inscrevam-se lá, comentem lá que vocês vieram pelo Leandro em Roxo. É um canal muito bom, tá? Que merece sua atenção, sua inscrição, seu apoio também. Enfim, gente, vamos ao vídeo. Na minha live de sexta-feira, no finalzinho dela, alguém até marcou o tempo lá embaixo nos comentários, nós começamos a falar, né, sobre o significado das coisas em filmes ou histórias. Na verdade foi com o tempo, foi com Drácula, né, que eu falei. O monstro de uma história nunca é só um monstro. Esse monstro, ele representa alguém ou alguma coisa, alguma ideia, algum temor social da época ou do momento, ou de fato é uma pessoa, pode ser tanto ou pessoas, enfim, o monstro de uma história é sempre alguém ou alguma coisa. Nunca é só um monstro. Nunca vai ser só uma história de monstro. Jamais vai ser. Coisas significam coisas. E eu quero falar mais sobre isso. Mas eu não sei como, porque eu não tenho essa didática, eu não tenho esse hábito de falar sobre esse tipo de coisa, de explicar estas coisas. Então, como uma introdução, e eu vou dar meus pitacos aqui, e puxando para o meu lado, puxando para o lado de Monster High, tá? Porque coisas significam coisas e os monstros de Monster High significam coisas também, tá? Desde pessoas, grupo de pessoas ou até mesmo coisas. Enfim, tem sim para falar sobre isso, gente. Isso vai para qualquer coisa, qualquer história, qualquer coisa que a pessoa contar, tá bom, gente? Coisas significam coisas e eu vou deixar aqui um dos meus youtubers favoritos, alguém cujo canal eu admiro muito, eu vou reagir com vocês aqui hoje, tá bom? Ao Ora Thiago. E é um vídeo muito antigo dele, dos primórdios do seu canal, que sempre foi bom, tá? Linkado aqui embaixo, o canal e o vídeo. Então vocês vão lá, inscrevam-se no canal do Ora Thiago, assistam o vídeo também dele original, sem minha opinião, porque é curtinho, gente, tem 12 minutos, vai dar pra ver rapidinho este vídeo. Vou tentar não pausar muito, tá? Eu só vou acrescentar algumas coisas, porque o que ele vai falar aqui ele serve para qualquer outra coisa, qualquer mídia, qualquer livro ou história, tá bom? Não é só sobre, que é o tema aqui deste vídeo, ficção científica. Ele está apenas usando a ficção científica como objeto de estudo para este vídeo, tá? Mas serve para qualquer outra coisa. Então eu vou reagir e comentar quando eu achar pertinente, porque eu não tenho a didática do Ora Thiago. Ele é muito bom, ele tem muita prática nisso. Eu não sei se ele fez algum tipo de curso, porque ensinar e explicar, gente, é uma arte que eu não domino, que eu não sei nada. Então eu vou deixar para outra pessoa. Enfim, feito essa introdução, fica aqui só mais uma lembrança. Coisas significam coisas, e o monstro de uma história nunca é só um monstro, é sempre algo ou alguém, alguma ideia. Vamos em frente. Enfim, Matrix e o significado da ficção científica, e já começa lindamente com ele, com este charuto. Ai, Matheus vai amar que eu tô pondo um charuto aqui neste canal sobre boneca. Vamos em frente.
Às vezes, um charuto é só um charuto, mas às vezes é outra coisa. Ai. Essa thumbzinha, cara, é muito antiga. Essa intro dele, com este efeito aqui, sabe? Deixa eu voltar aqui pra comentar umas coisas. Primeiro, né, estética semiótica, minha passion. E, cara, eu adorava esse fundinho rosa dele. Ele gravou 2 vídeos assim, se eu não me engano, nesse tipo aqui de fundinho aqui, sabe? Isso é meio foda. Eu gostava desse tipo aqui de estilo. Eu também adorei muito sua camisa listradinha rosa com esses relâmpagozinhos. Achei muito bonitinha. Parece um pijaminha do Pikachu. Bonitinha. Ai, ai. Thiago. Enfim, vamos em frente. Às vezes, um charuto é só um charuto, mas às vezes é outra coisa. Lembra de Matrix? Que bom que você lembra, porque esse vídeo não é sobre Matrix. Mas se você não lembra, deixa eu resumir. Eu nunca vi Matrix, tá bom, gente? Sim, eu sei. Eu nunca vi muitos filmes, mas eu sei a história de Matrix, porque tanto que eu vi resumos na internet sobre o filme, eu vi de outros youtubers além do Hora Thiago falando sobre este filme, sobre seu significado, etc. Mas eu nunca vi Matrix, eu não tenho nenhuma vontade em ver Matrix, sinceramente. Mas eu vi um filme inspirado em Matrix. Só que ao invés de ser sobre computação e metáfora da caverna de Platão, ou menos de certa forma, eu vi Anjos da Noite, aquele filme muito ruim de vampiro versus lobisomem, que é um total Matrix de vampiro, cara, mas é muito ruim e é muito bom, tá? Anjos da Noite. Querem vídeo sobre? Vai ser legal um vídeo sobre Anjos da Noite, sinceramente. Cara, vale muito a pena. É muito ruim, mas é muito bom. É uma tosqueira tão grande, mas é tão legal. Enfim. Rapidinho. É a história de um hacker chamado Neo que um dia descobre que vive dentro... Acho o Neo um nome tão estranho. Ele é meio bonitinho, mas é meio estranho, sabe? Neo. Enfim, vai em frente. De uma realidade simulada chamada Matrix, que manipula a mente de seres humanos enquanto usa nossos corpos para produzir energia, igual o Instagram. Acho que existe TikTok, mas quer dizer, também o Instagram, mas hoje em dia, eu acho que qualquer rede, vai. Só ver meus burnouts no YouTube. O YouTube também é um grande ladrão de energia humana também. Ai, ai. Eu adoro quão debochado ele é. Eu queria ser um pouco assim, sabe? Debochado assim, na hora de você falar as coisas. Eu tento emular um pouco isso em vídeo, mas eu nunca vou conseguir, sinceramente. No começo do filme, Neo toma uma pílula, sai da Matrix e se junta a um grupo de rebeldes para libertar a raça humana da opressão silenciosa das máquinas. E ele trava a coluna algumas vezes durante as lutas. Ai, minha lombar! Matrix é um dos filmes mais importantes da ficção científica. Não só da ficção científica. É a epítome da estética cybergótica dos anos 90. Cara, como teve filme gótico assim, sabe esse gótico de couro preto? Tipo, obviamente, o Anjos da Noite, todos eles, diga-se de passagem. Aí também teve aquele O V de Vingança, também é muito dessa estética Matrix. Cara, como isso foi, mano? Isso foi uma praga na ficção, no mundo do cinema. Um filme de 99, com a cara de 99, mas extremamente relevante ainda hoje. E ele tá disponível no app do Telecine, que está patrocinando esse vídeo, inclusive. E vou deixar Se você assinar o Telecine agora, clicando aqui no link, você, enquanto novo assinante, vai ter direito a 60 dias grátis para acessar um catálogo com mais de 2 mil. Eu vi uma coisa recentemente. Na Amazon Prime saiu todos os filmes de Monster High. Eu não tinha visto isso antes. Só quis comentar aqui com vocês. Se vocês também têm dúvidas como vocês só conseguem trechos no YouTube, ou conseguem em inglês, tem agora na Amazon Prime. Enfim, vou voltar aqui. Filmes, trailers, making off, curadoria especializada. Vou deixar, tá, por respeito. Dá uma olhada, o link tá aqui na descrição. Agora, do que eu tava falando mesmo? Matrix. Esse vídeo não é sobre Matrix. Mas é até impressionante que tantos elementos desse filme ainda façam parte do nosso vocabulário hoje. There is no spoon. As pílulas, a ideia... Eu adoro rever esse vídeo, eu vejo ele algumas vezes, tá? Sinceramente. Eu adoro a cena dessa criancinha falando There is no spoon. Eu acho tão bonitinha, por algum motivo.
da Matrix em si, a coluna travada do Keanu Reeves, Keanu os efeitos Reeves. visuais em geral literalmente mudaram a história do cinema, e os questionamentos sobre a natureza da realidade e da alma humana, The body cannot live Cara, é without muito the mind. brega. sobre a nossa relação com a tecnologia e com a inteligência artificial estão cada vez mais presentes nos dias de hoje. Por que será? A lista de influências da trilogia Matrix Coçando aqui. inclui homossexuais da Grécia Antiga, Consegue distinguir? literatura cyberpunk, filosofia budista e, claro, animação japonesa. Mais especificamente, o filme Ghost in the Shell, de 1995, Que eu nunca vi também. Mas eu vi o filme do Ghost in the Shell com a Scarlett Johansson. E eu não achei tão ruim, tá? Quer dizer, é meio dinheiro, mas eu gostei até. Foi uma das poucas pessoas que ou não dormiu no cinema, ou que gostou, sabe? Eu não achei ruim o filme, até achei bem legalzinho até. e também é uma história que explora a relação entre a Nunca vi o tecnologia anime, e tá? a consciência humana. Mas uma das grandes diferenças entre os dois é que Matrix investe pesado na ideia da dualidade entre corpo e a mente. E esse tema não tá tão presente assim em Ghost in the Shell. Foquem-se nisso, tá bom, gente? Corpo e mente, dualidade. Be real? E o motivo disso, eu imagino que deve ter vários motivos. Mas talvez um deles, talvez o mais importante deles, é que Lily e Lana Wachowski, as diretoras da trilogia Matrix, são duas mulheres trans. Em agosto desse ano, Lily confirmou num vídeo que Matrix é basicamente uma história sobre ser uma pessoa trans, sobre se libertar de uma falsa realidade de um jeito parecido com que pessoas trans se libertam do gênero atribuído no nascimento. Welcome to the real world. Não A sei quem é. personagem Switch, originalmente, seria interpretada por duas pessoas, um homem no mundo real e uma mulher na Matrix. Mas a ideia acabou sendo descartada porque... Lembrando que a Matrix, tá bom, gente? De certa forma, é o mundo mais perfeito possível. Eu lembro desse trecho no filme, que eu não assisti, mas eu vi esse trecho, é que ele vai falar com o cara que fez a Matrix, né? Com o líder da Matrix, o Neo, ele fala com a Matrix. E vai lá e explica que no começo as máquinas criaram um mundo, uma Matrix perfeita. Era o mundo perfeito mesmo, tipo assim. Era o mundo mais feliz possível para qualquer ser humano. Só que era tão perfeito que os humanos, eles meio que sabiam que era uma mentira. Eles sentiam essa mentira. Então, dava errado essa Matrix. Era muito fácil deles saírem dela, porque era perfeito demais. Então, tipo assim, é muita perfeição que nenhum ser humano dá conta dessa perfeição. Perfeito demais é errado para nós. É quase como se nós pedíssemos alguma coisa de errada. Tipo assim, essa era a discussão. O quanto que a imperfeição de uma vida faz parte disso que nós buscamos nela. Alguma coisa assim. Eu sou muito ruim, gente. Desculpa, tô tentando ser profundo aqui, não tô conseguindo. Só vou dar em gameplay no vídeo. Mas o que eu ia falar sobre isso, tá, gente? Lembrando que a Matrix é ainda assim para ser a versão mais perfeita possível para cada pessoa. Então, para um homem trans, ou um homem que não se enxerga enquanto homem, não se reconhece enquanto homem, o seu mundo mais perfeito iria implicar em ele não ser um homem, em ser uma mulher, no caso da Switch. É só para falar sobre isso, tá, gente? Para explicar toda a polêmica que foi. Vai em frente. Como eu vou explicar para os meus filhos? Enfim, essa revelação não foi exatamente uma novidade para a comunidade trans. É meio Já tava óbvio, na ligada verdade, nessa quando você ouve interpretação isso. específica da história há alguns anos. What you know you can't explain, but you feel it. Era You felt muito it óbvio, your na verdade. entire life. Mas para muita gente, isso aqui foi uma informação nova. Para muita gente, Matrix era e ainda é uma história Neutra, choque nisso. sobre tecnologia, inteligência artificial e os limites da realidade. Uma narrativa épica e neutra sobre o futuro da humanidade. This is the world as it exists. Vou esperar mais um today. pouquinho. Ai, ai. Interessante. Mas como eu disse, esse vídeo não é sobre Matrix. Esse vídeo é sobre esse charuto. E o que esse charuto significa? E este é o que eu queria falar sobre vocês aqui. Essa coisa de neutralidade em história. Eu vou começar toda essa discussão que eu vou fazer com vocês sobre significado, sobre essas coisas, começando com isso, tá, gente? Neutralidade não existe. Não existe uma história neutra. Você não consegue, por exemplo, aquela que eu falei no começo. O monstro de uma história nunca é só um monstro. Gente, como isso vai ser neutro? Você criou o seu vilão. O seu vilão vai falar coisas, vai representar coisas. Coisas que você utilizou para caracterizar o seu vilão. Como isso vai ser neutro? Você vai ter uma linha entre bem e mal e o seu vilão, ele representa tudo isso aqui.
Claramente não tem como ser neutro essa história. Esse é um exemplo muito bobo que eu consigo fazer. Mas o foco aqui deste vídeo vai ser esse. Neutralidade não existe, gente. Não existe coisa neutra ou visão neutra sobre nada. Assim como se fosse a Matrix. Perfeição demais, nós estranhamos. Neutralidade sequer nem existe. Não é nem estranho, ela não existe, tá, gente? Não existe história neutra, não existe visão neutra, não existe nada disso. Vamos em frente. Vou deixar para o Thiago, o homem muito mais capaz do que eu, falar sobre isso, usando a ficção científica como mote. Às vezes é um Às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes é um Desculpa. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Sobre o que é esse vídeo, afinal? A ideia por trás disso aqui é refletir sobre o significado das coisas. Um charuto, a evolução das máquinas, uma pílula vermelha. A ficção científica frequentemente propõe grandes narrativas sobre o nosso planeta, sobre a humanidade, sobre a nossa existência e a realidade em si. E às vezes, essas grandes narrativas escondem outras narrativas. Nesse vídeo, eu quero abrir as portas da esperança pra gente tentar entender o que se esconde por trás de algumas histórias. O charuto, a figura oculta, o cachorro atrás. Mas vamos começar por isso aqui, ó. Esse livro aqui se chama A Mão Esquerda da Escuridão, da... Pausa, pera lá. Que linda essa capa, né? Eu achei ela muito bonita. O Ursula Le Guin, eu só li 2 livros dela por conta do Dora Thiago. Não que ele falou sobre esses livros, tá? Mas a autora eu conheci por conta do Dora Thiago. E eu li foi justamente aquela coleção do Terra-Mar. Não sei se é Terra-Mar. Sobre o mago lá, tá? Que o garotinho lá nasce de uma ilhazinha muito distante. Ele é um Zé Ninguémzinho, só que nasceu com um grande poder mágico dentro de si. Aí ele foi alçando até chegar ao nível de ser o grande mago lá, enfim. Eu li 2 livros e eu li só o começo, porque eu já me perdi o interesse. Foi bem legal, tá? Tá aqui em cima. O real recomendo. Mas se não prender você vai ler o primeiro, o segundo, vai parar. Ursula Le Guin. Ele é um clássico da ficção científica e ele foi publicado em 1969. Na introdução dele tem uma passagem bem interessante. A autora fala o seguinte: a ficção científica não prevê, descreve. Previsões são o trabalho de profetas, videntes e futurólogos. Não são o trabalho de romancistas. O trabalho do romancista é mentir. Tudo que os romancistas tentam fazer é dizer como eles são, como você é, o que está acontecendo, como está o tempo agora, hoje, neste momento. A chuva, o sol, olhe. Abra os olhos, ouça. É isso que os romancistas dizem. Mas eles não dizem o que você vai ver e ouvir. Tudo que podem dizer é o que viram e ouviram durante sua vida nesse mundo, um texto. Eu acho tão linda essa frase. Escreveu algum motivo, eu acho tão bonito, achei tão poético. Foi muita poesia para uma coisa tão desnecessária. Isso é tão coisa de escritor, eu acho. Foi só falar uma coisa meio bobinha, mas foi tão poético. Perdeu maior tempo pra falar uma coisa tão simples, mas achei tão bonito. Mas isso também é legal. A ficção científica, ela não prevê, ela descreve. Isso é legal. Eu achei bonitinho mesmo. Vai em frente. Queria falar mais coisas, mas eu meio que não consegui dizer. Dela dormindo e sonhando, e o outro terço contando mentiras. A minha leitura do que ela diz aqui é que a ficção científica diz mais sobre o presente do que sobre o futuro. Não importa o quão realistas sejam as projeções e os mundos imaginários. Eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Mas vamos falar do livro em si, ó. Esse livro é a história de um cara chamado Gen Liai, que é enviado para um planeta fictício chamado Getten, por uma espécie de confederação de planetas. A missão dele é convencer os líderes desse lugar a se juntar a essa tal de federação. Mas um conflito cultural surge no processo. O conflito é o seguinte: os habitantes de Getten são ambissexuais, eles não têm gênero. E isso tem uma influência enorme na cultura deles, assim como a existência de gênero. Lembrando, tá? É sempre bom ressaltar, tá? Que gênero vai muito além de só você nascer homem ou você nascer mulher. E eu nem vou entrar ainda no mérito de pessoas não binárias ou trans, tá? Vamos só focar nesses 2 aqui por enquanto. Gênero também é uma coisa socialmente construída. Você é ensinado ao que é ser homem ou o que é ser mulher. E é acima o que não é ser homem e o que não é ser mulher. E assim vai. Isso também são construções. Então não adianta nada você nascer homem e, por exemplo, ser fã de boneca.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você nasceu homem, você não pode ser fã de boneca. Porque boneca é coisa de mulher. Porque, por algum motivo, boneca é uma coisa construída, uma coisa feita. Eu ia conseguir uma coisa raciocínio aqui, mas deixa quieto. Então, gênero não é só uma questão biológica, também é uma questão social, uma questão de estrutura social. Como eu falei, eu não sei falar sobre essas coisas, tá? Eu estou aprendendo agora. Porque eu quero falar sobre essas coisas, tá? Mas o ponto aqui é esse, tá? Então, no caso do livro aqui do Galen, aí ele conhece este outro planeta, este outro mundo, onde as estruturas sociais, essas questões de gênero, elas, eu creio que existam, mas estão totalmente o oposto do nosso. Porque o nosso mundo ele está separado entre homem e mulher. Entre o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. O que não é ser um homem, o que não é ser uma mulher. Que não só está ligado também, lembrando, à questão biológica. Você não apenas nasce homem, você tem que nascer um homem e se comportar como tal. E me dei para as mulheres. E não tem espaço, obviamente, para pessoas trans ou não binárias neste mundo. Eu não estou concordando com isso, gente. Não estou concordando com isso. Eu não concordo com isso. Eu só estou elencando aqui. Vamos seguir em frente. Tem uma influência grande na nossa cultura. E a história mostra o personagem principal, pouco a pouco, se afastando do masculino e se tornando mais andrógeno à medida que ele se aproxima e cria laços de confiança com um dos nativos. Ok. O que tudo isso significa? A grande narrativa em torno disso aqui é que é uma história sobre gênero. É uma das primeiras obras da ficção científica que se propõe a discutir esse tema. Alguns anos depois da publicação, a Ursula Le Guin escreveu um ensaio em que ela fala que não é bem assim. Ela diz aqui que a intenção do romance era, sim, eliminar o gênero para descobrir o que sobrava, mas ao mesmo tempo ela fala que as questões de gênero são secundárias em relação aos temas de lealdade e traição. Mais tarde, ela revisita esse mesmo ensaio e explica que tá bom, gente, gênero era um tema central, mas que o livro não era só sobre gênero. Tem outras coisas aqui também, minha gente. Ela fala isso. Eu acho essa história meio engraçada porque é a autora de um romance explicando e reexplicando várias vezes o que ela quis dizer com ele. Tem a introdução do livro, tem o livro em si, tem o ensaio que ela publicou anos depois, tem ela fazendo anotações em cima do mesmo ensaio. Ainda bem que não tinha Twitter nessa época, né? Mas o motivo de eu mencionar a Ursula Le Guin não é porque eu quero descobrir o significado da história que ela escreveu. Esse vídeo não é sobre esse livro. O motivo de eu estar falando disso aqui é por causa da importância de autoras como a Ursula Le Guin e como a Octavia Butler e tantas outras para ficção científica e, consequentemente, para a forma como a gente imagina o futuro. Um dos principais legados deixados por essas mulheres e tantas outras foi a percepção de que o futuro da humanidade tem muitas caras e de que talvez a gente devesse prestar atenção no que outras pessoas que não são homens brancos de meia idade têm a dizer sobre o futuro. A ficção científica, boa parte dela, os grandes clássicos, os primeiros nomes que aparecem no Google, Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Manuel Carlos, Douglas Adams, eles são todos ótimos e as obras deles são ricas, interessantes. Mas todos são homens brancos. Parece que o futuro que importa é só um que foi feito por homem branco. Não, isso não é por acaso, tá? Vamos ver isso muito por aqui. Por isso a importância dessas, não só escritoras mulheres, mas também aquelas duas escritoras de ficção científica, mulheres negras. Só lembrar também o termo afrofuturismo. Você quer um exemplo disso? Tem o filme Pantera Negra, que hoje em dia eu sou bem menos fã, hoje em dia, do que eu já fui antes, mas aqui é um excelente exemplo, tá, do que seria uma versão futura se esse futuro fosse feito, fosse construído, tendo como a base antiga desse futuro, né, o passado, fosse uma base africana. Todos os africanismos presentes nesse futuro. Tô tentando explicar aqui, eu não sei como fazer isso também. Enfim, aquele é um exemplo, tá? Caso você quer entender um pouco o conceito mais de afrofuturismo. Vou cometer muitos erros, tá, gente? Porque eu tô na fase de aprender mesmo a falar essas coisas, tá? Eu tenho conhecimento, eu sei que eu tenho. Eu só não sei como pôr pra fora. Vamos aprender um pouquinho com os mestres. Imaginativas. Eu mesmo sou fã de vários deles, principalmente da distopia pós-apocalíptica criada por Manuel Carlos. Cara, é muito bom esse livro. Mas o futuro imaginado por homens brancos do século passado, nada contra, tende a ter alguns pontos cegos. A gente tá tão acostumado a ter essa visão do homem branco como neutra, que isso acaba limitando a nossa imaginação. E eu acho que, em parte, é por isso que Matrix só foi percebido como uma narrativa sobre ser trans por pessoas trans, basicamente. I thought it wasn't real.
Your mind makes it real. Mas não é só isso. O que me inspirou a refletir sobre essas coisas foi uma palestra que eu Não assisti sei quem é. recentemente de uma autora de ficção científica chamada Monica Byrne. O texto foi escrito entre 2018 e 2019, mas tem uns insights muito interessantes sobre ficção científica e como imaginar o futuro. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi quando ela falou sobre inteligência artificial e esse medo que a gente tem da revolução das máquinas. Ela falou o seguinte: eu não acho que a ansiedade em relação à inteligência artificial tem a ver com inteligência artificial. Eu acho que tem a ver com a ansiedade deslocada de certos homens brancos ao perceber que mulheres e pessoas racializadas têm e sempre tiveram consciência e estão começando a agir de uma forma que esses homens brancos não estavam preparados. Tem um motivo pelo qual a inteligência artificial é quase sempre codificada como feminina. É só lembrar também do Eu, Robô, a Vicky. Acho que é Vicky, é o nome dela, né? É justamente não, Hal é homem, esquece o que eu falo agora. Tô gostando de lembrar de outros exemplos, não tá vindo na minha cabeça agora. A Alex, a Siri, são todas mulheres que estão em uma posição, vamos ser bem sinceros, de espécie de serviço. Na ficção e na vida real. Tem um motivo pelo qual elas estão quase sempre em posição de servidão. Alexa? Na ficção e na vida real. Eu não estou preocupada com a maneira como vamos tratar a inteligência artificial um dia. Eu me preocupo com a forma como vamos tratar outros seres humanos. Throughout human history, we have been dependent on machines to survive. The human body generates more bioelectricity than a 120-volt Essa é a battery. parte que menos faz sentido hoje em dia de Matrix. Ok, talvez esse charuto não seja só um charuto, sei lá. Alguns milhões de anos atrás, no meu vídeo sobre o Rei Leão, eu falei uma das minhas mais célebres frases. Fica aqui Eu falei embaixo o seguinte: coisas significam coisas. Nossa, obrigado. Sim, eu tirei sou um daí grande dessa frase. pensador contemporâneo. Coisas significam coisas. Eu concordo. Eu tava falando de outro assunto quando eu falei essa frase, mas surpreendentemente, essa frase tão específica funciona aqui também, tá? Mesmo se Lily outra coisa Wachowski também, não tá? tivesse revelado pro público a intenção dela com o filme Matrix, ainda é interessante perceber que a obra ganha uma nova camada de significado quando assistida por pessoas trans. E eu tô falando de um aspecto que foi diretamente abordado por uma das autoras, de como essa história reflete as angústias pessoais delas e como isso pode ecoar na mente de pessoas que podem estar passando pelas mesmas angústias. You felt it your entire life. Mas nem tudo é sobre o que o autor quis ou não quis dizer. Por exemplo, dependendo de quem assiste Matrix, a ideia de ter o seu corpo controlado por uma eu acho entidade até que pouco tem a ver tecnológica até, tá? poderosa pode ter significados que ninguém envolvido na criação de Matrix pensou. Pode ser o medo do futuro? Pode. Mas pode ser o medo da escravidão, da hipervigilância, do imperialismo, da onipresença da internet nas nossas vidas, do capitalismo, da Flávia Alessandra Robô. A Flávia Alessandra Robô, ela não existe e ela não pode Não se sei o que é machucar. E por mais que a gente seja livre pra interpretar o que a gente quiser, é meio que impossível escapar do nosso viés pessoal. E eu sei que isso é meio óbvio, mas não custa nada lembrar. Não existe nenhuma história Neutra. Não existe maneira Neutra. de imaginar o futuro. Matrix, Bacurau, Ex Machina, a obra de Asimov e Octavia Butler, Ghost in the Shell e Akira, é tudo produto do seu tempo e da vivência dos seus criadores. E nenhum deles tem um olhar neutro sobre o mundo, nem sobre o futuro. E tudo bem, contanto que a gente lembre disso. Contanto que a gente lembre que um charuto, às vezes, é mais que um charuto. Não esquece do charuto. Não existe. Não existe visão neutra sobre nada, tá? É só você lembrar disso quando você for tanto dar atenção a alguém, ouvir alguém falar sobre alguma coisa. E se essa pessoa for falar sobre neutralidade, que não seja como coisa crítica, corra. Essa pessoa está mentindo, tá? Não existe neutralidade, não existe visão neutra sobre nada. Não acreditem no conto de larápio de pessoas que vão dizer que vão avaliar alguma coisa ou dar sua opinião de forma neutra. Isso não existe. Não caiam nessa. Vou botar aqui. Excelente vídeo do Ora Thiago falando sobre um assunto que eu nem saberia como começar a falar sobre isso, sinceramente. E eu espero que algum dia eu saiba como fazer isso, tá bom? Porque eu não quero precisar depender de outras pessoas para sobre isso, a não ser que seja como exemplo, a não ser como material de estudo. Mas eu não quero ter que ser só capaz de falar sobre isso reagindo a eles. Mas até lá eu tenho muito chão para correr ainda, tá? Então espero que tenham paciência, não só você, mas também o próprio Ora Thiago ter alguma paciência de eu estar usando como muleta, como um pequeno atalho, como rodinhas de bicicleta. Eu sou grande admirador do Ora Thiago, tá, gente? Eu nunca vou pensar em conseguir fazer alguma coisa como ele faz, mas eu espero pelo menos ter um pouquinho da sua capacidade. Mas até isso acontecer, eu irei utilizar como material de estudo.
Espero que com a permissão do Ora Thiago, pelo menos com nem a sua não importância, que ele não se incomode comigo. Se chegar até ele, saiba, eu sou um grande fã seu, um grande vídeo esse aqui, tá? Eu adoro este vídeo seu, tá? É uma excelente introdução. Eu espero poder falar mais aqui com vocês, tá? Então, por hora, fica aqui o pensamento de que não existe visão neutra sobre nada, seja ficção científica, seja sobre desenho, seja sobre Monster High, Hereditary High, qualquer livro, seja algum fato político, notícias, não importa. Visão neutra não existem, tá? E também, assim como uma história não é só uma história, ela vai querer passar alguma mensagem e certamente não será neutra e também não há forma neutra de você avaliá-la. Só queria falar sobre isso com vocês, tá? É uma introdução que eu quis fazer. Eu queria encerrar de outra forma, mas esse é o 7º encerramento que eu faço. Eu ainda não sei como concluir de forma correta. Eu tenho muito chão para correr ainda, tá, gente? Para conseguir falar essas coisas de forma própria. Enfim, gente, um dia eu vou conseguir falar essas coisas realmente de forma sozinha, ou usando eles só como, digamos assim, exemplos ou material de estudo, não sobre realmente o estudo em si. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado. Vejo vocês para um próximo vídeo, para um próximo react. Por hora, concluindo, não tem visão neutra sobre nada. É isso, muito obrigado e até mais.